Certa feita, Jesus foi criticado por alguns fariseus, alguns religiosos daquela época, porque os discípulos de Jesus comeram alguma coisa sem lavar as mãos. E eles criticam Jesus, até faz alguma crítica dizendo que eles estão fora das coisas de Deus porque eles não estão obedecendo às leis, porque não estão lavando as mãos antes de comer. Crítica, né? Uma crítica, e nesse ponto eles deixam, vamos dizer, sair da sua boca aquelas palavras que vai excitar o ódio naquelas pessoas que já estavam contra Jesus e que já queriam prender para assim poder eliminar ele do meio do povo, né? Sabemos isso. Também Jesus foi até criticado pela sua própria família. Lembra quando Jesus estava em um recinto ensinando e veio sua mãe e seus irmãos e de lá de fora ficaram com vergonha e mandaram até as autoridades prender ele porque ele está fora de si, né? São críticas que vai excitando o ódio nas pessoas. Então a pessoa joga as palavras que ele acha que está certo e nisso vai acabar jogando palavras pesadas e duras do qual poderia manter a boca fechada e não mencionar isso naquele momento, né? Aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 19, percebemos agora o irmão de Jesus que havia entendido todo o plano de Deus agora, já mais velho, já convertido a Cristo, porque Jesus tinha um irmão por nome José, outro irmão por nome Tiago, e as suas irmãs que não ficou relatado o nome, os nomes físicos delas, né? E Maria, que era sua mãe, José já havia falecido há um bom tempo. Mas aqui nesse ponto, nós percebemos que Tiago agora, que era aquele que estava olhando para Jesus como os fariseus que estavam olhando, criticando Jesus, que seus discípulos comiam sem lavar as mãos, aqui percebemos um outro Tiago que escreve essa carta. E ele menciona nessa carta, no capítulo 1, versículo 19, algo muito importante, que eu e você, nós precisamos urgentemente olhar para estas passagens e essa passagem, para que a gente possa comportar-se como um verdadeiro discípulo de Cristo e um verdadeiro cidadão de uma sociedade onde nós vivemos. Ele começa no versículo 19 falando destas coisas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Vocês devem saber estas coisas. Que coisas? Para a gente poder ser uma pessoa perante Deus bonita por dentro e por fora. Porque ele diz que o que sai da boca está cheio o coração. Então, se eu encho o meu coração com coisas boas, quando eu abrir a boca, vai sair palavras doces e boas. Quando eu encho meu coração de algo que não serve, quando eu abrir a boca, vai sair estas coisas. Mas quais são estas coisas que ele está dizendo para a gente saber? Ele escreve para irmãos. Ele vai ser um pouco duro aqui com os irmãos daquela época, e também essas passagens, às vezes, é dura em nossas vidas. Porque ele diz bem assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. É interessante observar isso, né? Pronto para ouvir. Muitas vezes, nem eu e nem você sabemos ouvir. Pronto para ouvir. Você sabe o que é ouvir? Ouvir atentamente e analisar tudo que a outra pessoa está falando. Pessoas que não aprenderam a ouvir o que Jesus tem falado no teu santo evangelho, vai ser difícil se converter a ele verdadeiramente. Pronto para ouvir. E ouvir, nós temos que ouvir com detalhes, com cuidado, para poder absorver os ensinos, para quando a gente for proferir, com sabedoria vai. Mas ele ainda fala e tardio para falar-se. Depois que eu vou absorver bem o que eu ouvi, eu posso dar a minha opinião. Pode ser que aquela conversa que vem em primeiro plano que eu estou ouvindo vai me deixar nervoso, furioso.
Mas se eu ouvir com paciência, eu vou ter as palavras certas para poder proferir para quem eu devo. E tardio para irar-se. Eu não devo irar-se. Agora, a última coisa, porque às vezes eu preciso ouvir a correção e eu não quero ouvir. Por isso, quando alguém começa a falar, a primeira coisa que eu estou imaginando é achar um jeito de tapar a boca daquela pessoa para que ele pare de falar, porque eu não quero ouvir aquilo, mas eu preciso ouvir. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma e a minha alma. Essa palavra é poderosa para nos salvar. Ela vai nos educar para que a gente possa ser salvo. Ele ainda fala um pouco mais. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a lei do evangelho, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem não quer ser bem-aventurado? Eu quero, e sei que você também quer. Então, volte a ouvir melhor e falar melhor. E se tiver que ficar bravo com alguma coisa, seria a última coisa na sua vida, não a primeira coisa. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não se engane, meu amado, minha amada. A sua religião é vã. Aí existe aquela ideia, mas eu nasci assim, eu preciso desfazer, mas eu não consigo, eu devo morrer assim. E cuidado, você vai morrer assim mesmo se você não procurar mudar. Temos que mudar todos os dias em nossas vidas. É por isso que Deus ainda está preservando nós aqui nessa terra. Ele espera que nós cresçamos na santidade e sabedoria dele, para alcançarmos a vida eterna. Não podemos lançar palavras que vai excitar o ódio na vida de outras pessoas. Até podemos ficar irado, mas nunca pecar. É incrível isso como ele ensina. Aqui Tiago, o irmão de Jesus, está dando uma lição para os primeiros cristãos e essa carta foi preservada para todos nós no dia de hoje. Ainda no capítulo 4, nós podemos observar que Tiago continua falando dessas dificuldades que nós temos como seres humanos. Essa dificuldade de poder sobressair no mundo que nós vivemos, que tanto tenta nos sufocar todos os dias, trazendo obstáculos para que a gente fique irado, para que a gente procura logo uma pedra para jogar na pessoa que está nos irando. É aí que nós somos testados e provados, para ver se nós vamos atravessar as dificuldades dessa vida, para ver se nós vamos vencer os obstáculos. Agora, não pense você que não aparecem obstáculos. Na vida de todos nós, no momento em que você nem imagina, no instante, aparece algo que vai sair da boca de alguém, que vai trazer tristeza, ou de uma forma ou de outra, tentando nos desafiar para ver os limites da nossa sabedoria que nós temos crescido. No capítulo 4 ele diz bem assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Ele faz essa colocação. De onde vêm essas dificuldades que nós vamos enfrentar? Tiago, o irmão de Jesus, fala: de onde procede a dificuldade que há entre vocês, ou entre nós como seres humanos? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais
e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjares em vossos prazeres. Eu vou procurar só aquilo que me dá prazer, seja numa forma ou na outra. E ele diz agora, na primeira palavra do versículo 4 do capítulo 4, infiéis. Sabe que Tiago aqui, ele está escrevendo essa carta para irmãos em Cristo. E provavelmente estava tendo alguma dificuldade de relacionamento, de comprometimento um com o outro, nas suas vidas particulares, em qualquer outro lugar. Infiéis. Quer dizer que Tiago fala, vocês deveriam crescer. Vocês estão pior do que crianças. Vocês não crescem para saber lidar com essas coisas? Aí eu olho para mim e falo, olha, eu tenho dificuldade sim com algumas coisas. E posso responder para Tiago, Tiago, eu tenho dificuldade. E acho que meus irmãos também têm dificuldade. Meus irmãos em Cristo. E é hora de aprender a orar para Deus. Senhor, tenha misericórdia. Ajude-me a atravessar esse lamaçal de dificuldade, porque eu tenho dificuldade. Eu sou frágil. Eu sou um pecador. Remido, na verdade, mas ainda enfrenta as mesmas fraquezas e dificuldade. Ajude eu a ter controle da minha língua, porque eu não quero deixar sair daqui palavras que vai fazer com que outras pessoas venham sofrer ou entristecer-se. Devemos aprender a orar a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suponde que em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Será que vale a pena esforçar para fazer o que é certo? Ele está dando garantia. Deus vai nos exaltar. Então vale a pena. Vale a pena porque isso é a parte importante. O apóstolo Pedro também nos ajudou nesse mesmo raciocínio que Tiago começou a colocar. O apóstolo Pedro ajuda no capítulo 2, no versículo 11 da primeira carta. Ele diz bem assim no versículo 11, amados, uma forma carinhosa de tratar os irmãos que estavam longe, dispersos, que estavam vivendo no mundo, no meio de pessoas que são escrúpulas, que também vai fazer com que a gente viva numa vida muito difícil. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar, o vosso exemplar, um procedimento no meio dos gentios, no meio de pessoas que não servem a Deus, para que naquilo em que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorificam a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer autoridade, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando, todavia, da liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. É um exercício diário. Viver como servo de Deus é um exercício diário. Como eu vou tratar as outras pessoas? O que eu vou falar para as outras pessoas?
O que eu vou deixar sair da minha boca? Então, nós podemos observar que o que Tiago tem falado, e agora chegando aqui em Pedro, é para o nosso bem, para que a gente possa viver vida mansa e tranquila, no meio de uma geração, que é a qual nós estamos vivendo. Uma geração que não está preocupado em servir a Deus. Será que Deus é ruim para conosco? Não. Deus não é ruim, porque se ele fosse ruim, já teria acabado com esse mundo. Então ele espera de você e de mim a nossa conversão verdadeira, a nossa transformação, para que possamos morar com ele. Enquanto isso, estamos sendo treinados para não sermos deixados para apodrecer com o resto daqueles que não querem estar com Deus, aqueles que não preocupam-se com Deus. Deus tem falado conosco através de Tiago, através de Pedro, é porque ele nos ama. Pare e pensa nisso. Deus me ama, ama você, por isso ele tem falado. Senão, ele não iria falar isso com a gente. Pode ter certeza disso. Então, Tiago, quando ele expressa o desejo que aqueles irmãos mudem do seu comportamento, ele diz: irmão, seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se esforce para produzir a justiça de Deus em sua vida, eu também devo me esforçar para produzir a justiça de Deus, porque nós somos iguais, somos falhos, temos defeito. Precisamos amadurecer na vida santa, porque Ele é santo. Que Deus nos abençoe. Abençoe para que a gente possa a cada dia vencer os obstáculos que vêm para nos atrapalhar. Esses obstáculos é inesperado. Em um momento ou outro ele aparece. E qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a sua? Aí nós vamos ser provados. Seja sempre bem-vindo. Se você já é inscrito em nossa página, que Deus o abençoe. Vou pedir mais uma vez, seja mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para quantas pessoas você ama de verdade na sua vida. Se você só está visitando a nossa página, também seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. E assim, se você tem desejo de ser notificado para mais vídeos que nos ajudem a explicar as Escrituras, então fique à vontade para inscrever-se em nossa página. E assim vamos continuar sendo uma grande família. Lembra sempre, quando eu disse nossa página, não é minha essa página, ela é nossa. Comente, envie para as pessoas. Faça parte dessa grande corrente que ajuda outras pessoas, longe e perto. E assim o nome de Deus seja louvado e glorificado desde já, para sempre. Em nome de Jesus, amém.